Este programa contém conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi, gente! Aqui é o Bruno. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse querido quadro que já é um sucesso no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os nossos queridos serial killers. Quem são eles é o que a gente vai descobrir hoje. Se tem algum estereótipo, se eles têm cara, se eles têm cor, se eles têm gênero, se eles têm idade. Vamos lá. A aula de hoje vai ser muito bacana, galerinha. Então pega seu papel, pega sua caneta, abre o seu perfil no Tinder e vê se alguém se encaixa nessas descrições. Vamos lá? Estereótipos. Se a gente for definir um perfil estereotipado de serial killer, provavelmente a gente vai ver um homem branco com idade entre 25 e 35 anos. Ele não é psicótico, mas pode ser psicopata e sofre de transtorno de personalidade. É muito provável que ele seja uma pessoa solitária ao extremo, um desajustado social, com poucos relacionamentos significativos, se é que tem algum, né? Ele provavelmente é excluído do mundo e das relações humanas normais. Como a gente viu no episódio anterior, ele provavelmente entrega-se a fantasias particularmente intensas e altamente perversas de tortura, dominação e assassinato. Em algum momento, essas fantasias passam do limite e ele extravasa em vítimas reais. Dependendo da sua orientação sexual, as suas vítimas serão homens ou mulheres. Embora profundamente perturbado emocional e psicologicamente, ele não é intelectualmente deficiente. Pelo contrário, tem uma inteligência acima da média combinada com uma astúcia criminosa que permite que ele passe despercebido por tempo suficiente para cometer uma série de atrocidades por aí, né? Só que, na verdade, além dessas características mais óbvias, é muito difícil de tirar conclusões gerais sobre serial killers. Como eu falei ali em cima nas perguntas, na real eles não têm cara, eles não têm cor nem gênero, tampouco orientação sexual definida. Eles podem literalmente ser qualquer pessoa que tiver aqui à nossa volta. Pode ser até tu, se tu for um serial killer e estiver aqui ouvindo. Características. Os Mindhunters, que eu falei no episódio anterior, eles apresentaram ao FBI uma lista com 10 características gerais referente aos 36 entrevistados do programa. Como eu falei anteriormente, essas características gerais não se aplicam a todos e a amostra que eles tiveram na pesquisa foi bem pequena, né, como eu comentei no episódio anterior, mas isso pode ser aplicado em muitos casos, pelo menos dos estudados até agora. 1. A maioria é composta de homens brancos e solteiros. Tendem a ser inteligentes, com QI médio de superdotados. A terceira característica é que, apesar da inteligência, eles têm fraco desempenho escolar, histórico de empregos irregulares e acabam se tornando trabalhadores não qualificados. 4. Vêm de um ambiente familiar conturbado ao extremo. Normalmente foram abandonados quando pequenos por seus pais e cresceram em lares desfeitos e disfuncionais dominados por suas mães. 5. Há um longo histórico de problemas psiquiátricos, comportamento criminoso e alcoolismo em sua família. 6. Enquanto crianças sofrem consideráveis abusos, às vezes psicológicos, às vezes físicos, muitas vezes sexuais. Os brutais maus tratos incluem o profundo sentimento de humilhação e impotência neles. 7. Devido a ressentimentos em relação a pais distantes, ausentes ou abusivos, possuem dificuldade de lidar com figuras de autoridades masculinas. Dominados por suas mães, nutrem por elas uma forte hostilidade. 8. Manifestam problemas mentais em uma idade precoce e muitas vezes são internados em instituições psiquiátricas quando crianças. 9. Extremo isolamento social e ódio por tudo e por todos, inclusive eles mesmos. Costumam ter tendências suicidas na juventude. 10ª e última característica é que eles demonstram interesse precoce e duradouro pela sexualidade degenerada e são obcecados por fetichismo, voyeurismo e pornografia violenta. Então, como eu falei, a gente não pode usar isso como absoluto, porque a base que eles tiveram foi muito pequena. Eles só entrevistaram 36 pessoas dos Estados Unidos, todos homens e a maioria branca. A gente não pode replicar esse resultado para as mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo inteiro. Sinais perigosos. Oh meu Deus, será que sou um serial killer? A psicanálise se baseia na crença de que é possível explicar os distúrbios comportamentais de um adulto, indicando as causas em suas experiências na infância. Mas assim, não é certo que se a pessoa sofreu algum trauma durante a infância ou se ela cresceu em um lar conturbado, que ela necessariamente vai ser um serial killer. Óbvio que não.
Mas os pesquisadores conseguiram indicar 3 sinais de perigo que são comumente encontrados no passado dos assassinos. Essas 3 bandeiras vermelhas, que também são conhecidas como a tríade psicopatológica, são a enurese, que é fazer xixi na cama, piromania, que é a fascinação acima do comum com fogo, e o sadismo precoce, geralmente com animais pobrezinhos. Eu vou explicar cada um aqui agora e não precisa se preocupar. Calma. Vamos começar com o xixi na cama. Não é nada alarmante esse fenômeno acontecer em crianças, é um dos mais comuns, inclusive. Só que o problema é quando esse fenômeno persiste durante a puberdade. Pode ser um sinal de distúrbio emocional significativo e até mesmo perigoso. De acordo com as descobertas da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, que são os Mindhunters, 60% dos serial killers entrevistados passaram por esse trauma na adolescência. Inclusive, gente, olha aqui, ó, a informação. Urinar na cama durante a adolescência também pode ser sinal de uma criança que sofre ou sofreu abusos sexuais. Então, já fica a dica aqui para todo mundo ficar atento, hein? A segunda bandeira é a de atos incendiários. Dado seu instinto destrutivo, não é surpresa que, entre outros prazeres distorcidos, muitos assassinos em série adoram provocar incêndios. De acordo com especialistas da psicologia da perversão, há sempre um motivo erótico na raiz do comportamento piromaníaco. Ele se excita ao manusear o fogo e provocar incêndios. É como se a destruição que o fogo é capaz de fazer desse tesão para a pessoa. Olha só que coisa esquisita, gente. É um elemento, é o fogo. É igual a pessoa ficar com tesão na água. Nossa, que água líquida. Enfim, né? E vamos pro último, que é o sadismo, que geralmente se manifesta na tortura de animais. Muito triste. Eu acho que todo mundo já brincou de queimar uma formiga com uma lupa e a luz do sol. Inclusive, eu já ouvi falar de pessoas que quando eram pequenas colocavam sal na pele do sapo. Gente, o que é horroroso, não façam isso. Isso é muito prejudicial e ele sofre a vida toda, tá bom? Não façam isso, não. Ou até mesmo jogar água em formigueiro, que também é uma cozice imensa. Não faça isso. A única coisa que pode e também é errada é queimar a formiguinha com a lupa lá. Eu já fiz isso. Mas essas outras eu não fiz, Deus me livre. Mas, por mais perturbador que tudo isso seja, não é nada comparado às atrocidades que os serial killers em formação faziam com os pobres dos bichinhos. Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer muito famoso, mais pra frente eu vou falar sobre ele, colecionava animais mortos que encontrava na estrada em vários potes, além de dissecá-los e praticar taxidermia. Até aí tudo bem, né? Provavelmente ele era um jovem com uns gostos peculiares e tudo mais. Só que agora, pasmem no que ele próprio falou. Isso é real, tá bom? Foi ele que falou de verdade. Encontrei um cachorro e resolvi abri-lo para ver como funcionava por dentro. E por algum motivo achei que seria uma brincadeira divertida enfiar a cabeça dele numa estaca e deixar a amostra na floresta. Tudo bom, querido. Qual é o seu problema? No caso, vários problemas, mas... Enfim, gente, se isso passa na cabeça de uma pessoa, que a diversão é arrancar a cabeça de um cachorro e enfiar numa estaca, o que é a excitação para essa pessoa, né? Pelo amor de Deus. Ele gostava também de pregar sapos vivos em árvores, abrir peixinhos dourados à faca para ver como funcionava por dentro. E ele também fazia cirurgias improvisadas em cães e gatos de rua. Segundo a Sociedade Protetora dos Animais, quem machuca animais tem um potencial de fazer o mesmo com pessoas, inclusive pior. Na verdade, para os serial killers, torturar animais não é uma fase, é um ensaio. Porque ele vai lá testar no cachorrinho primeiro para depois fazer no vizinho. Não é legal, não é didático. Outras características comuns na infância dos serial killers são devaneios diurnos, masturbação compulsiva, isolamento social, mentiras crônicas, rebeldia, pesadelos constantes, roubos, baixa autoestima, acesso de raiva exagerados, problemas relativos ao sono, fobias, fugas, propensão a acidentes, dores de cabeça constantes, possessividade destrutiva, problemas alimentares, convulsões e automutilações, relatados pelos próprios serial killers em entrevistas com especialistas. Mais uma vez eu reforço, gente, não é porque alguma dessas coisas aconteceu contigo, das coisas simples, tá bom? Como uma fobia, ou como fazer xixi na cama quando era criança. Não é por causa disso que você vai ser um potencial serial killer, óbvio que não. Mas assim, se tu já torturou animais e gostou disso, aí realmente já vai me avisando pra eu manter a minha distância e já ligar pra polícia pra deixar um aviso prévio. Quão inteligentes eles são? Isso foi uma pergunta.
Há uma explicação simples para o fato de tantos serial killers terem o QI acima da média. De forma geral, é preciso ter certo grau de inteligência para escapar impune de repetidos atos de homicídio, o que é até um pouco besta de falar, né, gente? Mas o óbvio também precisa ser dito. Enfim, a mídia acaba exagerando as faculdades mentais dos serial killers, sempre retratando eles como prodígios intelectuais. Só que na verdade isso é só sensacionalismo mesmo. Isso não é um reflexo do que eles são, mas sim do que eles gostariam de imaginar que são. Serial killers são narcisistas patológicos. Eles gostam de imaginar que são gênios do crime que podem passar a perna em tudo e em todos. Um grande exemplo disso é Ted Bundy. Ele é um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. E também era estudante de direito. E por causa do seu ego incrível, ele foi seu próprio advogado de defesa no tribunal. Adivinha o que aconteceu? Ele perdeu. Se fodeu, bem feito. Enfim, alguns são bem burros e tentam dar uns migué muito ruim quando são capturados, como Robert Hooney, que culpou um coiote do desmembramento de uma garotinha encontrada no deserto. Inclusive, essa garotinha eles fizeram lá a perícia e ela estava com sinais de estupro. Realmente foi um coiote, amado. Claro que existem os super inteligentes também, né? Mas só que aí, eles, diferente de um Ted Bundy da vida, por exemplo, eles guardam seu ego pra si mesmo e são praticamente inexistentes à sociedade. Existem vários assassinos que nunca foram capturados. Se duvidar, inclusive, ainda estão por aí. Femme Fatale. Não é o álbum da Britney Spears, tá bom? Devido à nossa sociedade machista de merda, a imagem de uma mulher serial killer é completamente diferente da de um homem. As mulheres são sexualizadas até nisso. Puta que pariu. Uma serial killer mulher é representada sempre como uma femme fatale, uma bela psicopata solitária que persegue suas vítimas, matando e mutilando-as em seguida em um insano furor sexual. Só que na verdade, no mundo real, nenhuma assassina em série se encaixa nesse perfil. Quando a polícia descobre um corpo com a garganta cortada, o torso aberto, as vísceras removidas e os genitais sodomizados, eles têm razão em fazer uma afirmação básica: o criminoso é um homem. Mas isso não significa que não há serial killers mulheres. Simplesmente significa que homens e mulheres cometem assassinatos em série de forma diferente. O tipo de atrocidade que os serial killers homens cometem são traços de uma visão animalizada e grotesca da sexualidade masculina normal. São crimes fálicos, agressivos e penetrativos. Atualmente, todo mundo tem acesso à pornografia e a gente sabe que as informações que esses conteúdos passam são errôneos, que eles inclusive incentivam o estupro e tal. Então, basicamente, o serial killer age seguindo essa visão mais animalesca do universo masculino. Isso não quer dizer que psicopatas mulheres não são menos depravadas que os homens, mas não é a penetração brutal que as excita. O prazer delas não vem da violação de corpos estranhos com objetos fálicos, mas de uma grotesca e sádica paródia de intimidade e amor, como dar comida envenenada a um paciente sobre seus cuidados, por exemplo, ou sufocar uma criança adormecida. Não tem dúvida alguma de que o assassinato sexual em série cometido por homens tende a ser mais escabroso do que a variedade feminina. Agora, se é mais perverso, é outro assunto. Inclusive, vou aproveitar o momento aqui para dar um spoiler. Dentro desse universo serial killer, eu vou trazer um quadro para falar especificamente sobre mulheres serial killers, com umas histórias bem de cair o cu da bunda. Então, gente, aguardem, tá bom? Vai ser bem legal, já tenho roteiro pronto e em breve vai estar por aqui. Pretos e brancos. Embora a grande maioria dos serial killers norte-americanos seja branca, não há nenhuma base étnica ou racial para esse fato. A preponderância de serial killers brancos nos Estados Unidos é simplesmente uma questão demográfica. Na realidade, segundo um artigo publicado pelo New York Times em 2002, serial killers negros ocorrem em proporção equivalente ou mesmo ligeiramente superior ao número de negros na população. De acordo com os estudos recentes, cerca de 13 a 22% dos serial killers norte-americanos são afro-americanos. Mas por que então que as pessoas ficam tão surpresas ao saber que existem um número significativo de serial killers negros? Bom, gente, infelizmente a explicação mais provável tem a ver com o persistente preconceito racial da nossa sociedade, né? Uma coisa que está bem alta atualmente, graças a Deus. Assassinos em série geralmente matam dentro da própria etnia. Serial killers brancos têm vítimas brancas e os negros vítimas negras. E a triste realidade é que a maioria branca da sociedade não tem interesse especial em crimes envolvendo vítimas de minorias. Como resultado, os casos de negros obtêm relativamente pouca cobertura na mídia. Esse é o caso não só de assassinos em série, mas também de outros crimes hediondos às minorias.
Quando a vítima é uma pessoa branca, padrão, a mídia cria a maior comoção e Deus e o mundo se mobilizam para solucionar o caso. Mas quando um menino negro, sem antecedentes criminais, pega a bicicleta para ir para casa da namorada dele, é abordado pela polícia e simplesmente desaparece, tendo seu corpo encontrado um mês depois com um tiro na cabeça a quilômetros de distância de lá, ninguém parece querer saber de nada. Mas assim, alguns serial killers brancos já se aproveitaram deliberadamente dessa circunstância para não serem descobertos. O Jeffrey Dahmer, um exemplo que eu estou usando bastante, agora que eu estou reparando nisso, ele visava principalmente os jovens afro-americanos e asiáticos como vítimas, porque ele pensava que assim a polícia daria menos atenção ao sumiço dessas vítimas, porque eles eram de grupos minoritários. Mas, em resumo, o fato de que pouco se ouve falar de serial killers negros se deve, em grande parte, à histórica displicência das autoridades do país em perseguir esses criminosos e o desinteresse da mídia em reportar seus crimes. Quer dizer, desde que as vítimas também sejam negras, né? Porque se for branco, aí todo mundo presta atenção. Racista de bosta. Jovens e velhos. Crianças serial killers são fenômenos extremamente raros. O caso mais famoso na história norte-americana é o de Jesse Hardin Pomeroy, o menino demônio de Boston, cuja carreira criminosa começou quando tinha 12 aninhos. Olha só que baby. Ele atraía uma série de meninos menores para áreas remotas e os amarrava, espancava e torturava. Preso e enviado para o reformatório, foi liberado depois de 17 meses. Cometendo logo em seguida 2 crimes chocantes. Óbvio que deu certo essa internação dele. O assassinato e a mutilação de uma menina de 10 anos e de um garoto de 4. Um garoto não, né, gente? Um bebê. Ele só tinha 14 anos quando foi julgado, condenado e sentenciado à morte. Imediatamente, na época, gerou-se uma controvérsia sobre a moralidade de executar um menor, e aí a sua pena acabou sendo comutada para prisão perpétua. Já os serial killers de idade avançada são tão raros quanto os juvenis. Albert Fish, possivelmente a figura mais perversa nos anais dos crimes dos Estados Unidos, foi um autêntico monstro velho e podre e escroto. Em 1928, o raquítico velho com aspecto de vovô atraiu uma menina de 12 anos até uma casa abandonada em Nova York. Quando ele chegou lá com ela, ele estrangulou ela, despedaçou seu corpo e levou com ele mesmo vários quilos de carne da menina, né, que ele acabou de matar. E com essa carne, gente, ele fez um guisado que ele consumiu em um estado de extrema excitação sexual no decorrer de uma semana. Ele basicamente estava comendo e gozando porque ele estava pensando em tudo que ele fez com essa menina. Gente, que nojo, que horror. Ele foi capturado porque ele é um burro, graças a Deus ele é um burro. E aí ele enviou para a mãe dessa garotinha que ele matou uma carta na qual ele escrevia com satisfação inumana, porque para mim isso não é humano, cada atrocidade que ele havia feito na menina. Ele foi eletrocutado em 1936, com 65 anos, e tornou-se o homem mais velho já executado na prisão de Sing Sing, nos Estados Unidos. Héteros e viados, bichinhas e também gays. Se tu não pegou a referência, isso é de um vídeo de uma menina bem pequenininha que tá falando de um primo dela que é gay. É muito engraçado, procurem. Esse é meu primo Gabriel. Ele é viado, bichinha e também é gay. A grande maioria dos serial killers são homens héteros, obviamente, desabafando seu ódio pelas mulheres em prostitutas ou outras mulheres que pedem carona ou vítimas da oportunidade. Só que os gays, no entanto, eles não estão isentos dessa psicopatologia. Alguns dos serial killers mais infames dos últimos tempos, inclusive, são gays, como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Dean Carl e o Dennis Nielsen. Embora os gays constituam apenas uma pequena minoria de serial killers, cerca de 5% de acordo com as estimativas mais fundamentadas, eles ainda são mais propensos a excessos que suas contrapartes, chegando aos mais terríveis extremos de tortura, mutilação e esquartejamento. O nível de promiscuidade dos crimes é uma espécie de um espelho grotesco do estilo de vida libertário que os gays tinham na época do pré-AIDS, na década de 70, onde era assim uma coisa mais pesada, assim, por causa da opressão da sociedade, né? Por que os serial killers gays seriam especialmente sádicos é uma pergunta interessante.
embora um dos elementos mais importantes seja, sem dúvida, a fobia predominante da sociedade americana, que faz com que muitos gays cresçam com um profundo sentimento de ódio e rejeição a si mesmos. Quando esses sentimentos se combinam com a psicopatologia de um serial killer, o resultado é aquela bomba que a gente já sabe, né? Mas calma, que tem mais representatividade ainda. A gente tem até serial killers bissexuais. O Albert Fish, que é aquele velho que eu falei na categoria anterior, ele era bi. Então, assim, ele sentia tanto prazer de estuprar e castrar rapazes, quanto de torturar e canibalizar garotinhas. Então, assim, a bandeira colorida aqui é toda manchada de sangue. Parceiros no crime. No imaginário popular, o típico serial killer é um lobo solitário. E há, de fato, um número considerável que se encaixa nesse padrão, mas nem todos. Inclusive, uma parcela grande deles, algo em torno de 10 a 28% dos serial killers, gosta de caçar aos pares, olha só que bacana. E aqui a gente vai só ladeira abaixo. É casal de amigos que resolveram que o hobby deles é sequestrar e sodomizar pessoas. São pessoas que já eram serial killers antes, e aí se juntam, virando uma coisa pior ainda. E pasmem, gente, tem até casal que se junta para matar as pessoas. O casal assassino decide que assassinatos sádicos podem ser uma boa forma de apimentar a vida sexual. Interessante, não é mesmo? Enquanto o parceiro é quase sempre a figura dominante em tais atos depravados, a mulher é geralmente uma participante ativa, não apenas encorajando o parceiro monstruoso, mas extraindo um prazer íntimo e malévolo das atrocidades compartilhadas. Muitas vezes, em casais héteros no caso, né, a mulher preparava tudo pro marido chegar lá, estuprar e tudo mais, e ela sentia prazer em ver isso. Horror, né? O pai de família. Eu acho que um dos tipos mais pesados de serial killer são os pais de família, que simplesmente eles vivem vidas duplas. Eles são homens normais, têm família, às vezes até têm filhos, mas secretamente saem para estuprar mulheres e violentar sei lá quem. O fato de que alguns serial killers são capazes de enganar as próprias famílias põe em relevo um dos traços mais assustadores desses psicopatas, que é a sua habilidade de se fazer passar por pessoas normais, para ocultar suas monstruosas identidades secretas do resto do mundo, até mesmo daqueles com quem compartilham suas casas. O Ted Bundy, gente, ele namorou por muito tempo uma mulher que não fazia ideia de que quando ele saía, ele matava e estuprava e várias mulheres por aí. Depois ele tomava um banho, se livrava do corpo, voltava para casa e dava um beijinho de boa noite para ela antes de dormir. Pelo amor de Deus, imagina isso, gente. A pessoa, se pensar muito nisso, fica noiada e não vai ficar com ninguém nunca. Trabalho e lazer. Serial killers não cometem atrocidades para ganhar vida. Eles fazem isso por prazer. Para eles, assassinar não é um negócio, é uma paixão. Olha só que frase de coach linda. Quando não estão imersos em devaneios sádicos ou pondo clandestinamente em prática suas fantasias mais doentias, os assassinos em série levam, de modo geral, vidas chatas e sem graça. No dia a dia, geralmente eles são zero à esquerda, que se dedicam a trabalhos não qualificados ou insignificantes. Alguns, inclusive, são criminosos em tempo integral, delinquentes e vigaristas que vivem entrando e saindo da cadeia ao longo da vida adulta. Embora sejam muitas vezes dotados de uma inteligência superior, as suas personalidades profundamente antissociais dificultam que alcancem qualquer êxito profissional. Mas assim, também existem alguns que têm sido relativamente bem-sucedidos, como John Wayne Gacy, por exemplo. Ele criou um próspero negócio como empreiteiro. Só que mais típico no padrão serial killer, a gente tem o Jeffrey Dahmer mais uma vez. Porque ele era um jovem brilhante, com boa educação, muito inteligente, que ele se limitava trabalhando na linha de montagem de uma fábrica de chocolate. E pra fechar, gente, eu vou falar das definições categóricas dos serial killers, das categorias de assassinos em série, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo vicioso que eles vivem. Então vamos lá, existem 4 categorias de assassinos em série, existem 4 tipos de serial killer. O primeiro é o serial killer visionário, que é completamente insano e psicótico. Ele ouve voz dentro da cabeça e lhes obedece. Pode também sofrer de alucinações ou ter visões. É o psicótico, né, que eu já tinha falado no episódio passado. O serial killer missionário, ele parece ser normal socialmente, mas internamente tem a necessidade de livrar, entre aspas, o mundo do que julga imoral ou indigno.
Ele escolhe um certo tipo de grupos pra matar, e aí ele age só nesse grupo, como prostitutas, ou gays, ou mulheres, ou crianças, enfim. É um grupo bem abrangente. Quando fala grupo, pode ser qualquer coisa. Daí também tem o serial killer emotivo, que ele mata por pura diversão. Dos 4 tipos, é o que tem mais prazer em matar, e ele geralmente utiliza requintes sádicos e cruéis, obtendo prazer no próprio processo de planejamento do crime. É aquele que pensa e tem os seus fetiches, dominação, corda, e geralmente mata durante horas uma pessoa, sabe? Demora horas pra matar a sua vítima e ficar lá se deliciando com a tortura. E por fim tem o serial killer sádico, que é o assassino sexual. Ele mata por desejo, e o prazer é diretamente proporcional ao sofrimento da vítima sob tortura. A ação de torturar, mutilar e matar dá prazer sexual, dá tesão, ele goza com isso. E aí dentro desse grupo estão os canibais e os necrófilos. Necrófilo, para quem não sabe, é quem pratica atos sexuais com cadáveres. E além disso, esses 4 também são divididos em 2 grandes grupos, que são os serial killers organizados e desorganizados, geograficamente estáveis ou não. Só que isso é uma categoria mais para montar perfil, sabe? É mais coisa de profiler. Então vamos lá, para sintetizar tudo que a gente falou, o denominador comum entre todos esses tipos de serial killer é o sadismo, numa desordem crônica e progressiva. E aí eles entram em um ciclo de meio funcionamento, sabe? Eles funcionam como uma maquininha. O Dr. Joel Norris, que é PhD em psicologia, desenvolveu esse ciclo em 6 fases. A primeira é a fase áurea, que é quando ele começa a perder a compreensão da realidade, quando não consegue mais resistir aos desejos secretos. Então tem a fase 0, antes de entrar no ciclo, né, que é o estado normal dele, no caso, que é quando ele fica fantasiando e tudo mais, tendo aquelas fantasias do que ele pode fazer com a pessoa, e ele se delicia com isso. E aí a fase áurea começa quando ele não consegue mais resistir à fantasia. Quando ele vai e faz, que aí já vai direto para a fase da pesca, que é quando ele procura sua vítima, e aí quando ele seleciona, ele vai para a fase galanteadora, que é quando ele seduz ou engana, né, que ele faz a abordagem. Aí a captura é a fase quando a vítima cai na armadilha, né, essa é bem autoexplicativa. E aí tem a fase do assassinato ou do totem, que é quando ele pratica, né, o ato que ele quer. E aí esse é o auge da emoção, ele vai nas alturas e aí imediatamente depois que ele chega no ápice dele, ele entra na fase da depressão, que ele fica extremamente triste, às vezes se sentindo exposto pelo que ele fez, ou por ter uma adrenalina tão grande, ele fica mal, em estado depressivo. E aí, tudo isso muda quando ele entra no processo de começar a fantasiar as coisas de novo, se preparar para a próxima vez, e aí fica tudo engatilhado, e ele fica nesse ciclo até ser pego ou até morrer. E foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Eu acho que esse foi mais técnico do que o passado. Me falem o que acharam lá no Instagram, tá bom? E a gente se vê no próximo, espero que em breve. Beijo, tchau, tchau e cuidado com quem vocês andam falando, hein? Ninguém perguntou, mas eu vou falar.